Ama o Precipício, Viagem à Mata Nacional do Bussaco, escrito por Susana Neves. Morado a toda a volta, o Bosque dos Carmelitas Descalços, hoje Mata Nacional do Bussaco, mantém a inacessibilidade primordial, assente no amor ao precipício. Afinal, estes 105 hectares estão ainda protegidos pelo modo como aqueles monges enérgicos e pioneiros souberam potenciar as características naturais da serra desde que, em 1628, nela instalaram o seu deserto, ou ermitério. Este livro dá acesso ao bosque numa perspectiva etnobotânica, relacionando plantas e pessoas, desde a fundação do ermitério até à atualidade, passando pelo período conturbado da sua profanação no século XIX. Em destaque, algumas das espécies vegetais mais emblemáticas e a inscrição nesta paisagem de uma eloquente conjugação de graça divina, natureza e arte. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em maio de 2022. A coleção Retratos da Fundação traz aos leitores um olhar próximo sobre a realidade do país. Portugal contado e vivido, narrado por quem o viu e vê de perto. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates, onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Preâmbulo. Enquanto o rei planeta Filipe III de Portugal, IV de Espanha, tinha à sua disposição um vastíssimo império, era frequentador compulsivo de qualquer tipo de alcova feminina e não se cansava de colecionar obras de arte. Um grupo de intrépidos e castos monges carmelitas descalços portugueses fundava, em 1628, um deserto ou ermitério no extremo noroeste da Serra do Bussaco. Local propício onde, finalmente, poderiam cumprir a aspiração sublime da renúncia ao mundo, que passava pelo nada ter e nada ser em nada. Inflamados pela invisível chama mística e pelas palavras poéticas e pelas virtudes radicais e contagiantes de Santa Teresa de Ávila e São Juan de la Cruz, reformadores da Ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo e, respectivamente, criadores dos ramos feminino e masculino dos Carmelitas Descalços, estes monges eram movidos por firmes propósitos, como o de criar em plena serra um local de recolhimento, oração e ascese que lhes permitisse viver em silêncio longe dos homens, das glórias mundanas, de todos os apetites e tentações, mas em permanente diálogo com Deus, abrindo-se assim à graça divina. Para alcançar estes objetivos, São Juan de la Cruz, discípulo de Santa Teresa, a quem ela chamou de meu pequeno Séneca, recomendava nada desejar e nada querer e preferir sempre o mais difícil, o mais desagradável, o menos apetitoso, o mais trabalhoso, desconsolador e desprezível. Preceitos de grande exigência que se pode considerar como os exercícios fundamentais de um atleta ou de um comando espiritual disposto a tudo. Apesar da dificuldade do processo de despojamento radical, a meta era alcançável, uma vez que, segundo Santa Teresa, grande é a força e formosura da alma, que além disso é divina, por ser feita à semelhança de Deus. Por conseguinte, não só o recolhimento e a oração permitiam construir por etapas o castelo da alma ou castelo interior, como este era a morada de Deus em nós. Como se depreende, este fogo de virtude e de beleza, bem como o incitamento à procura e superação das adversidades mais extremas, não podia levar os monges do deserto dos Carmelitas Descalços da província de São Filipe de Portugal, assim se designava o ermitério do Bussaco, à preguiça, apatia ou depressão.
Solitários, silenciosos, enfrentando os calhaus, penedos, as pérrimas trilhas e declives de uma serra que atinge mais de 500 metros de altitude, com umas frágeis alpargatas enfiadas nos pés, estes homens, disciplinando-se com a constante prática ascética da oração e da ação, vão plantar milhares de árvores, umas nativas e outras exóticas, como o cipreste do México, que por equívoco ficará para sempre conhecido como cedro do Bussaco. Plantar árvores, para estes monges muito determinados, era uma outra forma de orar, e plantar cedros, que vistos ao longe se assemelhavam de facto aos cedros do Líbano, um modo de recriar em pleno Bussaco o Monte Carmelo ou Monte de Santo Elias, situado na Palestina, onde a Ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo fora fundada no século XII. Em pouco tempo, o deserto da Serra do Bussaco, serra que primeiro pertencera aos monges beneditinos do Mosteiro da Vacaríça e depois fora frequentada e possivelmente arborizada pelos frades ermitas da Confraria da Nossa Senhora da Graça, transformava-se num Éden ainda mais repleto de árvores. Com uma área de 90 hectares, em 1887 passa a ter 105 hectares, seria fechado por um muro alto que o cercava a toda a volta, impedindo desta forma qualquer forasteiro de entrar e destruir ou ferir a mata, ou seja, destruir a presença do sagrado manifesto num bosque simultaneamente simbólico e real, conotativo e transfigurador, onde, entre múltiplas espécies, sobretudo autóctones, também cresciam os misteriosos e multisseculares adernos que até hoje se preservam. Ao construírem um deserto, respeitando e potenciando as características naturais da serra alcantilada e pluviosa, os monges seguiam o estilo precipício. E com a adoção desse estilo, dotaram o ermitério da sua melhor arma de defesa, aquela que naturalmente dificultaria o acesso ao sagrado do bosque. Por certo, as características deste verde feraz, aparentemente hostil e desumano, acentuado pelo estilo precipício, não terão escapado ao general Wellington, quando, no contexto da terceira invasão francesa, em 1810, para afrontar as forças napoleónicas, cerca de 65 mil homens, escolheu estabelecer o seu quartel-general dentro do convento, servindo-se de tudo, desde as árvores seculares à virtuosa abnegação dos monges e seus parcos recursos. Embora na historiografia não se ressalte este facto, sem o deserto do Bussaco, sem a muralha, sem o bastião verde da mata e sem os monges, muito possivelmente o Wellington não teria vencido com tanta comodidade o general Massena no dia 27 de setembro de 1810. Na Batalha do Bussaco, dispondo de cerca de 50 mil homens, Wellington derrotou as águias napoleónicas, superiores em número, beneficiando do ninho dos monges, um autêntico ninho de águias, assim designava Santa Teresa de Ávila, os carmelitas descalços que viviam nos desertos, homens treinados para não temer de todo a morte, resistentes como os penhascos, tal como as águias habitantes do precipício. Uma vez destruída a cerca em vários dos seus lances, junto dos locais onde a Batalha do Bussaco decorreu, pela primeira vez qualquer curioso podia entrar, bem como todos os que eram ávidos de madeira, sem que sobre eles fosse aplicada a punição papal de excomunhão, ipso facto incurrenda, destinada aos que cortavam árvores dentro do bosque sagrado. Perante esta nova vulnerabilidade, impunha-se agora a questão de saber se o estilo precipício continuaria operante. Ou seja, conseguiria a mata continuar a se autoproteger? E mais decisivo ainda, a sua sacralidade intrínseca conseguiria persistir após a ordem de expulsão das ordens religiosas em Portugal, decretada em 1834. Nascido do suor dos monges, bem como da contemplação e do diálogo silencioso com Deus e a natureza, considerada por eles filha dileta de Deus, esse estilo precipício primevo conseguiria, de alguma forma, reduzir significativamente a profanação da mata, protagonizada pelas multidões de aquistas e mundanos que chegam a ela em meados do século XIX, quando se dão substanciais melhorias nos banhos das termas de Luso. Na realidade, sem desaparecerem os cedros, essa espécie arbórea, soberaníssima, símbolo da excelência, à sombra da qual se agasalhavam as almas puras que definiam o cenário do Bosque Sacro, a partir de 1856, por iniciativa de Rodrigo de Moraes Soares, a quem é entregue a administração da mata, agora integrada na Administração Geral das Matas do Reino. E graças ao generoso contributo dos monarcas portugueses, vai ser introduzida uma extraordinária diversidade de espécies exóticas, que em vez de atenuarem a sacralidade da mata, a acentuam, reinventando-a. É certo que pelo menos até 1890, segundo os relatos escandalizados de vários viajantes, ainda há gente ignara que risca a navalha aos troncos das árvores para lá deixar a prosaica marca da sua passagem.
Por outro lado, a maneira como se fala do Bussaco na imprensa e na literatura de viagens oitocentista afasta-se cada vez mais de uma linguagem contemplativa e poética, dando lugar a uma linguagem utilitarista, de bosque sacro. O Bussaco passa a modelo de experimentação florestal, que, pela pureza dos seus ares e pela qualidade medicinal das suas fontes, segundo defende o juiz e publicista Augusto César de Silva Matos, em 1874, merece ser reconhecido como um excelente sanitário da Beira Alta. Que outras espécies vegetais eram estas que já não preparavam, ao estilo antigo, a atmosfera propícia ao diálogo com Deus, nem celebravam a regra ermítica primitiva, mas antes serviam propósitos claramente economicistas, mundanos e de recreio? Que atmosfera particular se gerava à sua volta? Como reconstituir estas duas ambiências tão antagónicas? E como retratar o Bussaco do século XX e na atualidade? Para dar resposta a todas estas questões e formular outras que não estavam presentes no início da investigação, para contar a história de uma mata que poderia muito bem ser um lugar imaginário, à maneira de Italo Calvino, constituindo a mata uma personagem per se, tal a sua riqueza natural implícita e a importância dos episódios de que foi testemunha, era preciso criar um texto polifónico e polissémico, que permitisse transportar o leitor para o cotidiano dos que, ao longo dos séculos, viveram e visitaram a mata. Uns experimentando um sentimento de deslumbramento e exaltação, outros de enervamento ou derrota. Em suma, todos se sentindo transformados por ela, ou pelo menos incomodados. Era preciso igualmente definir um conjunto de espécies vegetais estruturantes e representativas dos vários momentos ou ciclos pelos quais a mata passou, partindo da história e simbologia dessas plantas para iluminar a história dos homens, e também procedendo em sentido inverso. Um desafio difícil, talvez ao gosto do espírito dos carmelitas descalços. Desta feita, com determinada determinação, desenvolveu-se uma investigação que cruza fontes muito diversas, entre outras, a poesia de San Juan de la Cruz, o diário de Frei José de São Silvestre, monge que observou de perto a Batalha do Bussaco, a imprensa conimbricense oitocentista e a francesa do mesmo período, alguns tratados sobre a simbologia das plantas, relatos e memórias dos mais diversos viajantes portugueses e estrangeiros, naturalistas, botânicos, militares, historiadores, escritores e políticos, e ainda a consulta de iconografia de época, nomeadamente postais, litografias e fotografias. Mas escrever sobre a Mata Nacional do Bussaco, incluída desde 2016 na lista indicativa para a classificação a Património Mundial da Unesco, implicava, antes de mais, visitá-la com necessária intensidade e um estado de ânimo particular, o da mente contemplativa, que o nosso século não favorece e pouco ou nada consente. Era preciso visitar com frequência o bosque, o convento, o museu militar e, se possível, a quase sempre fechada Capela das Almas do Encarnadouro, usada pelos monges como hospital de sangue durante a Batalha do Bussaco. Era essencial conversar com alguns elementos da equipa da Fundação Mata do Bussaco, conhecer o antigo jardineiro Henrique Gonçalves, entretanto infelizmente falecido, que tão boa e experiente informação e conhecimentos me transmitiu. Além disso, observar os visitantes, interpelá-los, ouvi-los e muitas vezes fugir deles. Era também fundamental visitar a mata o quanto possível, no modo e no tempo de um carmelita descalço, ou seja, a pé. Embora descarmeliticamente tenha andado sempre bem calçada e sem ninguém por perto. Desta dialética entre as visitas e a investigação bibliográfica, num período que decorreu de novembro de 2016 a setembro de 2020, surgiram impressões várias e diversas, descobertas inesperadas, um maior entendimento e, sobretudo, um grande respeito pelo genius loci do Bussaco, a meu ver ainda vivo e atuante. Foram também localizados documentos que iluminam aspectos mais previsíveis sobre a mata, como a sua eventual utilização enquanto botica dos monges e outros que serão menos conhecidos ou mesmo inéditos, como, por exemplo, o catálogo dos livros pertencentes à Livraria dos Monges, que revela a existência de 2 obras de medicina, uma delas dedicada ao tratamento do morbo gálico, ou seja, um dos grandes flagelos dessa era, a sífilis. Ou ainda a correspondência de José de Melo de Figueiredo, regente florestal e 11º administrador da mata, dirigida a Oliveira Salazar, que permite perceber que o Bussaco foi um dos hortos onde o ditador, na sua faceta de feitor, comprava plantas para a sua quinta em Santa Combadão, no Vimieiro.
Porventura, o momento mais decisivo desta investigação foi o da constatação de que o princípio essencial ama o precipício não só é um convite para trazer o bosque e todos os princípios ativos da sua sacralidade do exterior para o nosso interior, mas também ajuda a refinar a nossa percepção, permitindo-nos ver uma águia no interior de uma pequena flor do selo de Salomão, tal como William Blake via o universo num grão de areia. Digno de ser escrito em cedro. Era o mês de janeiro de 1800. Um nevoeiro denso encobria a copa das árvores na alta serra do Bussaco. Estava muito frio. A umidade colava-se à roupa, à pele, às palavras. O piso tornara-se perigoso porque escorregadio. As árvores majestosas, cobertas de musgo macio e verde, libertavam um perfume fresco. E os pássaros cantavam, indiferentes aos dois ilustres estrangeiros que caminhavam em direção ao deserto do Bussaco, ermitério secular dos monges carmelitas descalços. Ordo Carmelitarum Descalceatorum, da província de São Filipe de Portugal. Atraídos pelo bosque sagrado dos monges, onde sabiam encontrar os famosos cedros do Bussaco ou ciprestes de Portugal, Cupressus lusitanica mil, os dois alemães, Conde Johann Centurius Hoffmann von Hoffmannsegg, colecionador, botânico e ornitologista, e o médico naturalista e poliglota Johann Heinrich Friedrich Link, a quem a cidade de Berlim entregaria em 1815 a direção do Jardim Botânico, Hortus Regius Botanicus Berulinensis, preparavam-se para entrar na cerca conventual quando foram surpreendidos pela representação de caveiras e ossadas feitas com pedras brancas e negras incrustadas no muro da porta. Consternados com estas imagens de morte e logo de seguida com a forma bizarra como os monges se vestiam, tendo previamente obtido autorização de entrada no convento de Nossa Senhora dos Remédios. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.